Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui estamos para a tarefa da difusão doutrinária, onde traremos a exposição de um assunto pertinente ao mês de setembro nosso, que é o Setembro Amarelo. Antes de começarmos a nossa conversa, convido a todos à prece inicial. Fechando os olhos, sentando de maneira confortável, conectando-nos a Deus, a Jesus, a Bezerra de Menezes e a corrente de amigos espirituais que nos acompanha e nos envolve. Pedimos que seja nos trazida a energia revigorante que precisamos para ter fé, para ter confiança, para ter o equilíbrio e continuar vivendo este momento que nos é chamado a espiar e a provar. Amigos mentores, em nossa humildade pedimos que nos acompanhem, que nos fortaleçam, que nos intuam e que possamos com este momento aprender um pouco mais sobre o que a doutrina nos ensina, nos fala. E neste momento, unidos que estamos na corrente de Jesus, fazendo parte do equilíbrio do planeta, colocamos à disposição da tarefa. Ampara-nos, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Olá a todos, sejam bem-vindos, aqueles que estão assistindo a esta atividade pela internet, em momento que vivemos de afastamento social, e que temos a graça de poder estar uns aos outros, nos vendo, nos ouvindo e aprendendo juntos. Porque a minha tarefa aqui é refletir e fazer com que cada um de nós reflita sobre este assunto que vou falar. Os conflitos diários para os jovens na atualidade. Como superar as cobranças? Estamos em setembro. Setembro é um mês em que foi nominado como o Setembro Amarelo. É o mês de prevenção ao suicídio. Suicídio, uma atitude que leva muitos dos nossos jovens a essa escolha. Somos um dos países com maior índice de suicídio entre 14 e 29 anos. Preocupante. Preocupante porque temos que ter dois olhos. Os olhos da espiritualidade e os olhos da materialidade. A matéria é que se justifica essa situação. A espiritualidade se justifica o entendimento. Vamos então entender um pouco, não as causas, não os motivos, porque isso está exposto. As consequências, as formas de cuidados, isso nós temos diversos programas, entre eles o CVV, que é institucionalizado no Brasil e atende todas as pessoas que sentem-se, né, e se demonstram estar em momento de delicado sentimento, e são atendidos via telefone por diversos voluntários no Brasil inteiro. E é um serviço louvável e um trabalho feito com muito amor e carinho. A nossa casa, como nós vamos falar de jovens, tem um trabalho que é o apoio e valorização à vida para o jovem. É um trabalho específico para o jovem, para que ele possa ter um auxílio de pessoas que estão estudando o entendimento do seu viver, do seu pensamento. E a casa oferece. Busquem pelo site, busquem pelo telefone da casa ou pelo próprio e-mail de atendimento da casa, os momentos e como fazer parte dessa tarefa. Se você tem um jovem na sua família, se você tem um filho, um neto, um sobrinho, um vizinho que você sabe que está passando por alguma dificuldade, que ele demonstra ser mais forte do que ele está com condição de suportar, indique-o a esta tarefa. Indique-o a este momento onde irmãos nossos, que estudam a doutrina e estão amparados pela espiritualidade, ali estarão, tentando elucidar e esclarecer a importância de viver.
E como temos diversos materiais falando sobre suicídio, sobre essas questões das escolhas de abreviar a vida, vamos tentar entender um pouco o que seria essa frase, os conflitos diários para os jovens na atualidade, como superar as cobranças. E aqui começamos entendendo o mundo hoje. O mundo hoje é um mundo tecnológico. Ele é um mundo competitivo. Ele é um mundo que nos faz enxergar coisas que rapidamente ou se tem sucesso ou se tem fracasso. E isso é muito tênue, é muito superficial, é muito rápido que isso acontece. Um jovem no seu crescimento, ele pode estar ali pensando que vai ser o melhor, competindo, buscando a aprovação das pessoas, buscando a aprovação do mundo, mas qualquer erro, ele é fadado ao fracasso. E os julgamentos que assim ocorrem são cruéis. São cruéis a ponto deste jovem escolher o caminho mais curto da existência. Caminho esse que abreviará a sua caminhada. Então já temos que começar a mudar o entendimento da vida material. É necessário competir? É. É necessário ser o melhor? Sempre. Mas nunca se comparando da forma com que se está comparando um ao outro. Somos todos iguais perante Deus, mas diferentes perante si mesmo. Cada um de nós tem uma característica, tem uma capacidade. E quando nós comparamos uma capacidade de alguém com a de outro, podemos estar sendo cruéis com esta pessoa. Podemos estar exigindo dela algo que ela não tem capacidade de entregar. E aí nós estamos criando uma pressão a este jovem que ele talvez não tenha condição de suportar. E podemos estar indicando o caminho a qual ele define a sua vida física. Não apenas a competição, não apenas a aprovação de ser o melhor, o mundo ele é atraente. O mundo em que vivemos, ele oferece diversas questões de prazeres. Estamos todos nós suscetíveis a todo tipo de prazer. Prazer visual, prazer auditivo, prazer olfativo, de paladar, de sexo. Todos os prazeres que envolvem o estímulo orgânico e a produção de hormônios nos faz sentir algo. Porque o corpo se estimula, produzindo então os hormônios que excitam, que causam sensação, muitas vezes de êxtase, de prazer, de alegria, de euforia, mas ali em seguida desaparece. E quando desaparece, o corpo leva tudo consigo. E o espírito já não mais sente aquelas sensações que até então eram boas. E aí nós podemos falar de diversas questões. Nós podemos falar das questões que levam hoje a nossa juventude a beber mais. Nós podemos falar das questões que levam os nossos jovens a fumar mais, a utilizar-se de entorpecentes, drogas, a estimulação do sexo, a sexolatria. São questões que devemos ter muito cuidado, porque o mundo ele é atrativo para isso. O mundo faz com que isso seja estimulado em nós. É na televisão, é no rádio, é no filme, é na novela, é na série, é na escola, é na rua, muitas vezes dentro de casa. E por isso é importante, dentro desse contexto de entendimento, esses conflitos que o jovem passa, como superar essas cobranças? Família. Devemos enxergar o núcleo familiar que foi composto. Não é à toa que estamos na família em que estamos. Não é à toa que nos encontramos ao lado destes irmãos que representam-nos hoje, pais, avós, irmãos, filhos, porque juntos deveremos entender e como superar estas questões. Os jovens, nós, espíritos que reencarnaremos, voltaremos como criança, porque não tem como não ser desta forma.
O corpo físico, a matéria, ela necessita que nós tenhamos o regresso através da etapa infantil, do momento bebê, do momento criança, do momento adolescente, do momento jovem, do momento adulto e do momento velhice. Esse é um ciclo natural que não tem como mudar. Ele é linear e foi construído por Deus. Qualquer alteração neste ciclo, que não seja por ordem de Deus, é contrário ao que Deus determina. E aí que entram muitas vezes o não conseguir superar as cobranças. Entra o não conseguir estar na onda. Eu quero ser popular, eu quero ser o melhor, eu quero estar junto com os melhores. Eu quero ser bonito, eu quero ser elegante, eu quero ser aquele que todo mundo admira pelo corpo físico. Mas talvez eu não tenha essa possibilidade no momento. Não é pelo físico que eu tenho que me despertar. Eu vou ser um expoente pelo exemplo moral, pela capacidade intelectual, pela aptidão em unir pessoas, em fazer o bem, mas isso não chama atenção. Isso não chama atenção, e aí nós somos cobrados para sermos o mais belo, o mais magro, o mais elegante, o mais bonito, o mais arrumado. Sucesso se mede pelas posses físicas, e essa é uma das cobranças que o mundo nos faz. Os conflitos diários para os jovens é isso, é olhar o meu pai, que é uma pessoa bem-sucedida, ou talvez não, olhar o meu pai é uma pessoa que não foi bem-sucedida, e eu não quero ser igual a ele. Porque o meu pai não me dá orgulho. Mas por que o teu pai não te dá orgulho? Ele não é uma pessoa honesta, ele não é uma pessoa correta, ele não vive a vida segundo as suas forças e suas posses. Quem te disse que angariar bens na terra é o sucesso do espírito? Esse é o sucesso material, e ele é passageiro. A qualquer momento nós podemos perder fortunas. A situação que vivemos hoje, muitas pessoas perderam dinheiro nas suas aplicações em bolsa. Muitas pessoas estavam comprando ações de empresas que até então ninguém conhecia e estavam milionárias. Veio a pandemia, veio a quebra do mercado econômico. Muitas empresas perderam valor em virtude de não operar, de não ter condição. E o que acontece com os recursos financeiros? Desaparecem. Porque aquele valor que ele não é tangível, ele não é um valor palpável, ele é um valor subjetivo, ele vai perder valor e ele vai desaparecer. E foi-se o sucesso. Ficou o fracasso. A cobrança que eu também me faço por não ter tido esse sucesso. E é esse cuidado, pais, é esse cuidado, jovens, que estarão assistindo também hoje comigo e conversando comigo nesse entendimento, de que não devemos nos fazer. Temos que ter o entendimento do porquê estamos encarnados. Temos que ter o entendimento de qual é o propósito da nossa existência física. E perceber que na vida física tudo é instável. Tudo que angariamos na caminhada nos serve para progredirmos. Se bem usado, se bem distribuído, Deus seguirá nos dando, Deus seguirá nos favorecendo, porque estamos indo em favor do que Deus quer. Caso não façamos essa caminhada, poderemos sofrer desfavores ali na frente. Poderemos ter o dissabor de perder tudo. E aí culparemos quem? Culparemos o acaso? Culparemos Deus? Culparemos quem? Os obsessores? Ou será que a culpa será nossa por ter dado extremo valor àquilo que um dia perecerá? Aquilo que um dia desaparecerá? E é isso, pais, que devemos trabalhar com os nossos filhos. É isso que devemos compreender com as nossas crianças, o quanto é importante ele se sentir amparado. Aquele espírito, quando criança, ele deve ser fortalecido nas suas possibilidades, nas suas habilidades. Procurar cuidar com o negativismo. Não dizer a ele que ele é incapaz.
Não dizer a ele que ele não vai fazer, que ele não tem capacidade, que ele não tem possibilidade. Todos somos capazes. Talvez não sejamos capazes de fazer todas as mesmas coisas. Mas todos nós temos a capacidade de progredir na terra, de encontrar uma profissão. E toda profissão ela é sucesso. Temos que parar com os rótulos de que determinadas profissões são as profissões que dão sucesso. Somos todos no mesmo barco. Não há diferença entre eu ter optado em ser médico, engenheiro, advogado, administrador, economista, psicólogo, professor, ser serviços gerais, trabalhar com limpeza, com coleta de lixo, não tem diferença. A diferença é que o trabalho tem que ser útil, tem que ser honesto. Porque nós precisamos disso. Aquele que é o dono da grande empresa, que tem aos seus pés em torno de 300 até 1.000 vidas trabalhando para ele, depende daquela senhora ou daquele senhor que limpa a sua residência, que faz o asseio da sua casa, que evita que a sujeira se propague e a doença lá se instale. E devemos ter a humildade de reconhecer isso. E é isso que faz com que a gente mude e supere essas cobranças. Porque o valor não está em receber o recurso financeiro extremo, está em ser útil para alguém, para a sociedade e para você. E devemos trabalhar os nossos filhos dessa forma, que eles possam ter sonhos, que eles possam escolher a caminhada que irão fazer, mas não de forma solta e desordenada. Porque nós, enquanto crianças, necessitamos de disciplina, limites e diretrizes. E isso são os pais que devem dar. E eu estendo um pouco mais. Não apenas os pais, mas também os avós, também os tios, aqueles que amam essa criança, devem a ela este exemplo de disciplina, de respeito, de diretriz. Porque daí aquele espírito que está crescendo, ele vai crescer com este valor. E ele vai entender que se por acaso na caminhada dele ele não tiver condição de ser aquele médico famoso, aquele cirurgião que salva todas as vidas, e ele optar em ser um gari, ele optar em ser alguém que muitas vezes nós, na sociedade, ainda enxergamos com outros olhos, os olhos do preconceito, os olhos da discriminação, que ele faça o trabalho dele bem feito. Porque precisamos de todos os profissionais. Precisamos passar, todos nós, por todos os níveis econômico-financeiros para aprender. Então, a doutrina espírita nos esclarece isso muito bem. Se hoje sou um empresário de sucesso e não fizer o meu papel perante Deus, amanhã provavelmente eu possa ser um destes irmãos que nasce em meio às faltas dos recursos financeiros e sentirá isso na pele porque não soube distribuir, porque não soube demonstrar. E outra forma muito importante que não só a doutrina nos fala, mas Jesus nos disse, a caridade é o caminho. E para ajudar os seus filhos a superarem essas cobranças, temos a obrigação com Deus, para com esses irmãos, de levá-los a 3 ações. Devemos ensinar a este espírito que veio a mim como filho, o caminho da religião. Porque ele tem que ter religiosidade nele, não importa a religião, mas pai, mãe, você precisa mostrar Deus a este espírito. Você precisa estar ali e levar este espírito ao conhecimento de que Deus existe, de que Deus é bom, de que Deus é justo, de que Deus não pune ninguém. Que a punição que atribuímos a Deus é a consequência das nossas escolhas, é consequência dos nossos atos. Sofremos em vida aquilo que erramos. E Deus, na sua soberana justiça, nos oportuniza uma nova vinda. Vinda essa que é óbvio, pelas escolhas equivocadas que fizemos,
será mais difícil. Se eu não cuidei do meu corpo físico, se eu não tomei as devidas condições em relação a esse instrumento que hoje me é dado, certamente na próxima vida eu trarei as consequências do não cuidado. E o corpo não virá perfeito. O corpo não virá em equilíbrio como recebi nesta existência, porque eu fui descuidado. Porque eu não tive a devida atenção ao organismo que me foi oferecido a ponto de viver na terra. Então Deus não pune. Deus apenas diz: filho, o que fizeres refletirás no teu futuro. E ele não está errado. Não é assim que nós dizemos aos nossos filhos? Quando os nossos filhos crescem, damos responsabilidades a eles, o que dizemos para eles? Serás responsável por tudo aquilo que tu fizeres. Terás a responsabilidade de ser punido por tudo aquilo de errado que fizeres, porque existe uma lei para isso. Só que a gente usa a palavra punir, e não é, é uma consequência. Toda ação gera uma reação contrária. Se é uma ação positiva, vai gerar uma reação positiva. Se é uma ação negativa, vai gerar uma reação negativa, que vai causar sofrimento e dor. Porque essa é a minha escolha. Eu obtenho prazer, mas esse prazer ele tem um custo. Dependendo do custo, é o sofrimento no corpo físico. E aí entra aquilo que eu estava dizendo. Mostrar Deus. Como superar as cobranças? Aqui na doutrina espírita, nós temos a evangelização. Na nossa casa, e em outras casas da cidade e do Brasil, já existe a evangelização de bebês. Iniciamos, desde cedo, a educação moral deste espírito. Iniciamos, desde cedo, a oferta do conhecimento que Jesus nos legou. E foi revalidada a Kardec pela pleiade de espíritos que fez a bondade de Deus em trazer-nos o esclarecimento consolador. Então, um dos passos, como eu disse, um dos passos é apresentar Deus. É levar seu filho a estudar esta situação vivida no mundo de hoje. A entender os processos, a compreender a reencarnação, a compreender que os momentos de dificuldade desta existência são expiações, não são punições. São momentos oportunizados por Deus para que então ali possamos reparar o erro do passado. Devemos mostrar aos nossos filhos a caridade, a solidariedade. Devemos mostrar a ele a importância de ajudar aquele que menos tem. Pegue seu filho pequeno e mostre-o, leve-o, faça você um momento de caridade. Ensine seu filho a ser assim. Quando esse espírito crescer, ele vai ter na bagagem dele o entendimento de que ele deve ser solidário contigo e com os outros. Porque se não o fizermos assim, estamos fortalecendo neste espírito o egoísmo. Estamos fortalecendo neles a questão de não dou bola para ninguém, só eu importo. E quando negamos aos nossos filhos tudo o que eles querem, é caridade. Porque nós estamos ensinando-lhes a superar as cobranças de ser uma pessoa 100%. Ser o eleito, ser o melhor, ser aquele que vai ser o esteio de todos. E não tem como ser assim. Não tem como todos nós sermos os melhores. Alguns chegarão lá, mas talvez porque esteja na caminhada dele. Mas nós devemos ser os melhores de nós mesmos. Isso sim, eu devo ser o melhor de mim, eu devo fazer o melhor de mim, para que eu não sofra essas cobranças demasiadas e eu entenda as minhas limitações. Então a caridade faz com que o seu filho compreenda que ele tem condição de ser útil na sociedade. Ele tem condição de demonstrar para o mundo que ele pode ajudar. E o terceiro é: eduque seu filho. Dê limites. Não dê tudo que ele quer. E nós voltamos ao livro Paulo de Tarso, para quem não entende, que é Paulo Estevão. Paulo de Tarso deixou uma frase: tudo posso
mas nem tudo devo. Por que nem tudo devo? Porque tem coisas que eu quero, mas que vão me prejudicar. E lembrem-se, pais, o mundo oferece diversas tentações para o prazer. E você não sabe se ali no seu lar não regressou um espírito que carrega nele a fraqueza dos vícios. E você abre a porta do alcoolismo, você abre a porta do tabagismo, você abre a porta da drogadição, oferecendo ao seu filho, desde cedo, aquela visão. Porque nós aprendemos pelo exemplo. Nós nos educamos através da atitude exemplificada que o olho registra. As palavras, muitas vezes, são esquecidas, mas o exemplo permanece. Então, se você diz a seu filho, não faz, porque é errado, e você faz, ele está vendo qual é o exemplo que ele vai gravar. É o que você disse para não fazer, ou é o que você fez, e ele então registrou, o pai e a mãe fazem assim. Então, é certo fazer. Também poderei fazer. Este é o cuidado. E esses conflitos diários também estão relacionados à educação. Ao dizermos aos nossos filhos, não pode, você não pode ter tudo o que você quer. Por mais que eu tenha condição financeira de ter, eu não devo dar tudo aos meus filhos. A vida não é para ser facilitada dessa forma. A vida é para ser facilitada através do trabalho. Ele tem que saber o valor daquela conquista. Ele tem que compreender que aquilo suou, que o pai trabalhou 1 mês, 2 meses, 3 meses para alcançar aquele recurso, a mãe também. O pai e a mãe são lá exemplos de trabalhadores honestos, corretos, suaram meses para poder adquirir determinado bem, mas não foi mostrado para aquele filho isso. Então ele entendeu que aquilo ali era fácil. Quando ele crescer, tudo vai ser fácil para ele, porém o mundo não é fácil. As relações que construímos posterior à nossa casa, não é fácil. Ele vai ter patrões não amigáveis como os pais. Ele vai ter colegas de trabalho que não serão amigáveis como os pais. Ele terá competição fora de casa que ele não teve dentro de casa, porque lá ele não precisou dividir. Lá ele não precisou compartilhar determinado item com o pai e com a mãe. Muitos pais abrem mão de usufruir de determinados itens para que os seus filhos não sintam falta. Está errado. Está errado. Nós devemos mostrar aos nossos filhos que há limites. E esses limites, eles são necessários para o sucesso, quando eles forem cobrados pelos conflitos diários da vida. Se não for assim, infelizmente esse espírito cresce frágil. Vai crescer fragilizado. Vai crescer com a dificuldade de aceitar o fracasso. Vai crescer com a dificuldade de compreender como eu não posso ter se os meus pais sempre me deram tudo. E aí na nossa falta, nós teremos a dificuldade de aceitar na espiritualidade o sofrimento dos nossos filhos. Estamos chegando ao final da nossa atividade doutrinária. Eu peço que leiam o Livro dos Espíritos, questões da 943 a 957, aonde Kardec fez diversas perguntas com relação à escolha do suicídio. Leiam, porque é importante ter o entendimento do porquê muitos de nós escolhem abreviar a sua vida física para então tentar alcançar o fim de um sofrimento, o fim de uma dor ou uma fuga daquilo que o espírito não sabe explicar. E assim, convido a todos para encerrarmos a atividade com uma prece, agradecendo a esses amigos espirituais que aqui se encontram, que nos envolvem, que nos trazem a energia que precisamos. Muito obrigado, amigos. Obrigado pela oportunidade de viver, obrigado pela oportunidade de estudar, obrigado pela oportunidade de estarmos juntos neste momento encarnatório, uns aprendendo com os outros. E que hoje possamos refletir ainda mais sobre qual o nosso papel frente a estes irmãos que chamamos de filhos, pais, irmãos. Estejamos todos em paz com a luz de Jesus. Que assim seja.